A grande controvérsia entre Cristo e Satanás. Parte 2. A perseguição nos primeiros séculos. Quando Jesus revelou a seus discípulos o destino de Jerusalém e as cenas do segundo advento, predisse também a experiência de seu povo desde o tempo em que ele deveria apartar-se deles até seu retorno em poder e glória para a libertação dos que lhe pertencem. Desde os montes das oliveiras, o Salvador contemplou as tormentas prestes a cair sobre a Igreja Apostólica e, penetrando mais profundamente no futuro, seus olhos distinguiram as ferozes e assoladoras tempestades que abateriam sobre os seus seguidores nas eras vindouras de escuridão e perseguição. Em poucas e sucintas declarações de terrível significação, predisse a parte que governantes deste mundo imporiam à Igreja de Deus, Mateus 24, 9, 21 e 22. Os seguidores de Cristo deveriam trilhar a mesma estrada de humilhação, opróbrio e sofrimento que seu mestre percorrera. A inimizade que se precipitara sobre o Redentor do mundo haveria de manifestar-se contra todos os que crescem em seu nome. A história da igreja primitiva testemunhou o cumprimento das palavras do Salvador. Os poderes da terra e do inferno se juntaram contra Cristo na pessoa de seus seguidores. O paganismo antevia que, se o evangelho triunfasse, seus templos e altares seriam destruídos. Portanto, reuniu todas suas forças para destruir o cristianismo. As fogueiras da perseguição foram acesas. Os cristãos eram desapossados de seus bens e expulsos de suas casas. Suportaram grande combate de aflições. Hebreus 10, 32. Experimentaram escárnios e açoites até as cadeias e prisões. Hebreus 11, 36. Grande número deles selou seu testemunho com o próprio sangue. Nobres e escravos, ricos e pobres, cultos e incultos, foram igualmente mortos sem piedade. Essas perseguições que tiveram início no governo de Nero, por ocasião do tempo do martírio de Paulo, continuaram com maior ou menor fúria durante séculos. Cristãos eram falsamente acusados dos mais assombrosos crimes e culpados de causar grandes calamidades, fomes, pestes e terremotos. Como se tornassem alvo do ódio, estavam dispostos a atrair os inocentes. Como se tornassem alvo do ódio e suspeita popular, apresentaram-se detratores que, por amor ao ganho, estavam dispostos a trair os inocentes. Eram condenados como rebeldes contra o império, inimigos da religião e pragas da sociedade. Grande número deles foi lançado às feras selvagens ou queimado vivo nos anfiteatros. Alguns foram crucificados, outros cobertos com peles de animais ferozes e lançados na arena para serem dilacerados por cães. Sua punição era frequentemente tornada no principal espetáculo público. Vastas multidões se reuniam para desfrutar o show e saudavam a mortal agonia das vítimas com risos e aplausos. Onde quer que buscassem refúgio, os seguidores de Cristo eram caçados como animais selvagens, eram forçados a procurar abrigo nos lugares desolados e solitários, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. Hebreus 11, 37 e 38. As catacumbas propiciavam abrigo para milhares. Debaixo das colinas, fora dos limites de Roma, haviam sido cavadas longas galerias através da terra e da rocha.
Uma escura entre cada rede de passagens estendia-se por quilômetros além dos muros da cidade. Nesses isolamentos subterrâneos, os seguidores de Cristo sepultavam seus mortos, e ali também, quando suspeitos e proscritos, encontravam um lar. Quando o doador da vida despertar os que combateram o bom combate, muitos que foram martirizados por causa de Cristo sairão dessas sombrias cavernas. Sob a mais bárbara perseguição, essas testemunhas de Jesus preservaram imaculada sua fé, embora privados de todo o conforto e da luz solar, tendo como lar o seio da terra, obscuro mas amigável, não proferiram qualquer reclamação. Com palavras de fé, paciência e esperança, eles se encorajaram uns aos outros a suportar a privação e a aflição. A perda de todas as comunidades terrenas não poderiam forçá-los a renunciar sua crença em Cristo. Provações e perseguição não eram senão passos que os levariam mais próximo do seu descanso e recompensa. Como sucedeu com os servos de Deus no passado, muitos foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. Hebreus 11:35. Esses se lembravam das palavras de seu mestre, de quando, perseguidos por causa de Cristo, ficassem jubilosos, porque grande seria sua recompensa no céu, pois também profetas haviam sido perseguidos antes deles. Regozijavam-se de que fossem considerados dignos de sofrer pela verdade, e melodias de triunfo se elevavam por entre os estalidos das chamas. Olhando para o alto através da fé, viam Cristo e os anjos inclinados sobre as ameias do céu, contemplando-os com o mais profundo interesse e observando sua firmeza com aprovação. Uma voz provinda do trono de Deus dizendo-lhe: "Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida." Apocalipse 2:10. Vãos foram os esforços de Satanás para destruir pela violência a Igreja de Cristo, a Igreja controvérsia em que os discípulos de Jesus rendiam suas vidas, não se interrompia quando esses porta-estandartes fiéis caíam em seus postos. Venciam através da derrota, obreiros de Deus eram mortos, mas sua obra ia avante com determinação. O evangelho continuava a espalhar-se e o número de seus adeptos a crescer. Ele penetrou em regiões que eram inacessíveis, mesmo até as águias de Roma. Disse um cristão enquanto admoestando os governadores pagãos que estavam estimulando a perseguição: "Vocês podem matar-nos, afligir-nos e atormentar-nos. Sua perversidade coloca nossa franqueza à prova, mas tal crueldade é de nenhuma serventia. Ela não é senão um poderoso convite para levar outros à mesma convicção. Quanto mais somos ceifados por vocês, mais crescemos. O sangue dos cristãos é semente." Milhares eram presos e mortos, mas outros surgiam para tomar seus lugares, e aqueles que eram martirizados por sua fé eram garantidos por Cristo e considerados por ele como vencedores. Eles haviam combatido o bom combate e haveriam de receber a coroa da glória quando Cristo viesse. Os sofrimentos que suportavam levavam os cristãos mais próximos uns dos outros e de seu Redentor. Seu exemplo vivo e testemunho que davam na hora de morrer era um permanente atestado em favor da verdade, e onde menos se esperavam, os súditos de Satanás estavam deixando o seu serviço e alistando-se sob a bandeira de Cristo. Assim sendo, Satanás fez planos para pelejar com mais sucesso contra o governo de Deus, fincando sua bandeira na igreja cristã. Se os seguidores de Cristo pudessem ser enganados e levados a desagradar a Deus,
Então sua força, resistência e firmeza falhariam e se tornariam presa fácil. O grande adversário esforçava-se agora para conseguir através da astúcia aquilo que havia falhado em obter pela força. A perseguição cessou e seu lugar foi preenchido pela perigosa atração da prosperidade e honra mundanas. Os idólatras eram levados a receber parcialmente a fé cristã, enquanto rejeitavam outras verdades essenciais. Professavam aceitar a Jesus como Filho de Deus e crer em sua morte e ressurreição, mas não tinham nenhuma convicção do pecado e não sentiam necessidade de arrependimento ou de uma mudança de coração. Com algumas concessões de sua parte, propuseram que os cristãos cedessem em outras coisas para que todos pudessem unir-se sob a plataforma da crença em Cristo. Agora, a igreja estava-se em tremendo perigo. Prisão, tortura, fogo e espada eram bênçãos em comparação com isso. Alguns cristãos permaneceram firmes, declarando que não se comprometeriam. Outros eram a favor de ceder ou modificar algumas características de sua fé e se unissem aos que haviam aceito parte do cristianismo, insistindo em que esse poderia ser o meio para a completa conversão. Foi um tempo de profunda angústia para os fiéis seguidores de Cristo. Sob a capa de pretenso cristianismo, Satanás estava se insinuando na igreja a fim de corromper sua fé e desviar-lhe a mente da palavra da verdade. A maioria dos cristãos, afinal, concordou em baixar seu padrão, e foi formada uma união entre o cristianismo e o paganismo. Muito embora os adoradores de ídolos professassem estar convertidos e unidos à igreja, eles ainda se apegavam à idolatria, mudando apenas os objetos de adoração pelas imagens de Jesus e mesmo de Maria e dos santos. O odioso fermento da idolatria, trazido para dentro da igreja, continuou nesta nefasta obra. Doutrinas malsãs, ritos supersticiosos e cerimônias idolátricas foram incorporados à sua fé e culto. Quando os seguidores de Cristo se uniram aos idólatras, a religião cristã se tornou corrompida e a igreja perdeu sua pureza e poder. No entanto, houve alguns que não foram desviados por esses enganos, mantinham ainda sua fidelidade ao autor da verdade e adoravam unicamente a Deus. Sempre tem havido duas classes entre os que professam ser seguidores de Cristo. Enquanto uma delas estuda a vida do Salvador e busca ferventemente corrigir seus defeitos e ajustar-se ao modelo, a outra evita verdades claras e práticas que expõem seus erros. Mesmo em seu melhor estado, a igreja não estava integralmente composta dos puros, verdadeiros e sinceros. Nosso Salvador ensinou que aqueles que voluntariamente condescendem com o pecado não devem ser aceitos na igreja. Todavia, uniu a si homens que eram falhos de caráter e concedeu-lhes o benefício de seus ensinos e exemplos, para que tivessem oportunidade de ver seus erros e corrigi-los. No meio dos 12 apóstolos havia um traidor. Judas foi aceito não por causa de seus defeitos de caráter, mas apesar deles. Foi unido aos discípulos para que, mediante a instrução e exemplo de Cristo, ele pudesse aprender o que constitui o caráter cristão, e assim ser levado a ver seus erros e arrepender-se, e, através da ajuda da graça divina, purificar sua alma na obediência à verdade. Mas Judas não andou na luz, que tão graciosamente foi permitida brilhar sobre ele. Pela indulgência para com o pecado, convidou as tentações de Satanás. Seus maus traços de caráter se tornaram predominantes, submeteu sua mente ao controle dos poderes das trevas, enraivecia-se quando suas falhas eram reprovadas, sendo assim levado a cometer o terrível crime de trair seu mestre.
Assim lhes disturbam a paz por condenarem suas veredas de pecado. Quando uma oportunidade favorável se apresenta, eles, como Judas, traem aqueles que, para seu bem, buscaram censurá-los. Os apóstolos encontraram na igreja aqueles que professavam piedade, enquanto acariciavam secretamente a iniquidade. Ananias e Safira agiram como enganadores, pretendendo fazer um sacrifício integral a Deus, quando cobiçosamente retinham parte para si mesmos. O Espírito da Verdade revelou aos apóstolos o caráter real desses embusteiros, e os juízos de Deus livraram a igreja dessa odiável mancha sobre a pureza, dessa marcante evidência do discernidor Espírito de Cristo na igreja. Foi um terror para os hipócritas e malfeitores. Eles não mais poderiam permanecer em conexão com os que eram, em hábito e disposição, constantes representantes de Cristo. E quando as provações e perseguição desabaram sobre seus seguidores, apenas aqueles que estavam dispostos a abandonar tudo por causa da verdade podiam tornar-se seus discípulos. Assim, enquanto perdurou a perseguição, a igreja permaneceu comparativamente pura. Mas, quando cessou o acossamento, juntaram-se à igreja conversos que eram menos sinceros e dedicados, e foi aberto o caminho para Satanás penetrar. Mas não há união entre o príncipe da luz e o príncipe das trevas, e não pode haver vínculo entre seus seguidores. Quando os cristãos concordaram em unir-se àqueles que não eram senão semiconversos do paganismo, desviaram-se por uma outra vereda que os levaria mais e mais distantes da verdade. Satanás exultou por haver sido bem-sucedido em enganar tão grande número de seguidores de Cristo. Concentrou-se então seu poder para exercer maior domínio sobre eles e inspirá-los a perseguir aqueles que permaneciam fiéis a Cristo. Ninguém entendeu tão bem a maneira de se opor à verdadeira fé cristã como aqueles que uma vez haviam sido seus defensores. E esses apóstatas, unindo-se aos seus companheiros meio-pagãos, focaram seus ataques contra as características mais essenciais das doutrinas de Cristo. Uma luta desesperada foi requerida daqueles que queriam ser fiéis e permanecer firmes contra os enganos e abominações introduzidos na igreja e disfarçados sob as vestes sacerdotais. A Bíblia não era aceita como padrão de fé. A doutrina da liberdade religiosa era considerada como heresia e seus defensores eram odiados e proscritos. Depois de um longo e severo conflito, aos poucos fiéis decidiram dissolver toda a união com a igreja apóstata, se ela ainda se recusassem a deixar a falsidade e idolatria. Eles viram que a separação era uma absoluta necessidade se quisessem obedecer à palavra de Deus. Não ousava tolerar erros fatais como a sua própria alma, a dar exemplos que implicaria em perigo para a fé de seus filhos e filhas de seus filhos. Para garantir a paz e a unidade, estavam prontos a fazer qualquer concessão consistente com a fidelidade para com Deus, mas sentiam que mesmo a paz seria conseguida a alto custo com o sacrifício dos princípios. Se a unidade pudesse ser conseguida apenas com o comprometimento da verdade e da justiça, então que houvesse diferença e mesmo lutas. Bom seria para a igreja e o mundo se os princípios que atuavam nessas almas leais fossem revividos no coração do professo povo de Deus. Há uma alarmante indiferença com respeito às doutrinas que são os pilares da fé cristã. Está conquistando terreno a opinião de que, afinal de contas, elas não são de vital importância. Essa degeneração está fortalecendo as mãos dos agentes de Satanás, de forma que falsas teorias e ilusões fatais, as quais os fiéis das eras passadas expunham
e combatiam com perigo de sua própria vida, são hoje consideradas com favor por milhares que professam ser seguidores de Cristo. Os antigos cristãos eram realmente um povo peculiar. Seu procedimento inculpável e fé inabalável era contínua reprovação que perturbava a paz dos pecadores. Embora poucos em números, sem riqueza, posição ou títulos honoríficos, eram um terror para os malfeitores onde quer que seu caráter e doutrinas fossem conhecidos. Por conseguinte, eram odiados pelos ímpios, assim como Abel o foi pelo sacrílego Caim. Pelo mesmo motivo mediante ao qual Caim matou Abel, os que procuravam lançar de si a restrição do Espírito Santo matavam o povo de Deus. Foi pela mesma razão que os judeus rejeitaram e sacrificaram o Salvador, porque a pureza e a santidade do caráter de Jesus eram uma contínua repreensão ao seu egoísmo e corrupção. Desde os dias de Cristo até agora, os fiéis discípulos têm despertado ódio e oposição daqueles que amam e seguem os caminhos do pecado. Como então pode o Evangelho ser chamado de mensagem de paz? Quando Isaías predisse o nascimento do Messias, atribuiu-lhe o título de Príncipe da Paz. Quando os anjos anunciaram aos pastores que Cristo havia nascido, eles cantaram sobre as planícies de Belém: glória a Deus nas alturas, paz na terra, aos homens de boa vontade. Lucas 2,14. Há uma aparente contradição entre essas declarações proféticas e as palavras de Cristo: não vim trazer paz, mas a espada. Mateus 10,34. Mas, se corretamente compreendidas, as duas estão em perfeita harmonia. O Evangelho é uma mensagem de paz. O cristianismo é um sistema que, se recebido e obedecido, espalharia paz, harmonia e felicidade através de toda a terra. A religião de Cristo unirá em íntima fraternidade todos que aceitarem seus ensinos. A missão de Jesus era reconciliar os homens com Deus e assim uns com os outros. Mas o mundo, de forma geral, está sob o controle de Satanás, o mais amargo adversário de Cristo. O Evangelho lhes apresenta princípios de vida que estão em completa discórdia com seus hábitos e despejos, e eles se erguem em rebelião contra ele. Eles odeiam a pureza que revela e condena seus pecados e perseguem e destroem aqueles que tentam apresentar-lhes seus justos e santos reclamos. É nesse sentido, por causa das exaltadas verdades que ele apresenta, as quais ocasionam ódio e porfias, que o Evangelho é chamado uma espada. A misteriosa providência que permite que o justo sofra perseguição na mão do ímpio tem sido causa de grande perplexidade para muitos que são fracos na fé. Alguns estão mesmo prontos a rejeitar sua confiança em Deus, porque ele permite que os homens mais vis prosperem, enquanto os melhores e mais puros são afligidos e atormentados por seu cruel poder. Como, pergunta-se, por aquele que é justo e misericordioso, e que também é infinito em poder, tolerar tal injustiça e opressão? Essa é uma questão com que nada temos a ver. Deus nos deu evidências bastantes de seu amor, e não devemos duvidar de sua bondade porque não podemos compreender os movimentos de sua providência. Antevendo as dúvidas que oprimiriam suas almas nos dias de provação e de trevas, o Salvador disse aos seus discípulos: lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. João 15:20. Jesus sofreu por nós mais do que qualquer de seus seguidores, por ser sujeito a sofrer através da crueldade de homens ímpios. Aqueles que são chamados para suportar a tortura e martírio estão apenas seguindo os passos de nosso querido Filho de Deus.
Não retarda o Senhor sua promessa, 2 Pedro 3:9. Ele não esquece ou negligencia seus filhos, mas ele permite que os filhos revelem seu verdadeiro caráter, para que ninguém se deseja fazer sua vontade seja enganado quanto a eles. Frequentemente os justos são colocados na fornalha da aflição, para que eles mesmos possam ser purificados, para que seu exemplo possa converter outros na verdade, da fé e bondade. E também para que sua conduta reta possa condenar os maus incrédulos. Deus permite que os ímpios prosperem e revelem sua inimizade contra ele, de modo que, quando encherem a medida da sua iniquidade, todos possam ver a justiça e a misericórdia divinas em sua completa destruição. O dia da vingança se apressa, no qual todos os que têm transgredido sua lei e oprimido seu povo receberão a justa recompensa por seus feitos. Quando todo ato de crueldade e injustiça para com os fiéis de Deus será punido como se feito ao próprio Cristo. A outra e mais importante questão que deveria chamar a atenção dos dias de hoje na igreja. O apóstolo Paulo declara que todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, 2 Timóteo 3:12. Por que é, pois, que a perseguição parece em grande parte adormecida? A única razão é que a igreja se conformou com os padrões mundanos e, portanto, não desperta oposição. A religião corrente em nossos dias não é daquele caráter puro e santo que marcou a fé cristã nos últimos dias de Cristo e seus apóstolos. É unicamente por causa do espírito de compromisso com o pecado, porque as grandes verdades da palavra de Deus são tão indiferentemente consideradas. Porque há tão pouca piedade na igreja vital. Porque há tão pouca piedade vital na igreja, porque o cristianismo é aparentemente tão popular no mundo. Haja um reavivamento de fé e poder da igreja primitiva, e o espírito de perseguição será revivido, reacendendo os fogos da perseguição.